Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje, Brasil, migrações internacionais. O movimento migratório de um país para outro está associado à sua capacidade de atração ou de repulsão de população, em consonância com o desempenho da sua economia ou das condições de vida que a nação oferece. Assim, a intensa migração de africanos ou de árabes para a Europa, na atualidade, está associada, de um lado, ao dinamismo e à qualidade de vida dos países europeus, e, de outro, aos inúmeros problemas sociais e econômicos dos seus países de origem, como guerras e recessão. O movimento migratório de brasileiros de ida ao exterior e de retorno obedece a fatores mais ou menos semelhantes aos demais imigrantes internacionais. Neste programa, vamos analisar o movimento migratório de brasileiros ao exterior e de retorno nos últimos anos. O nosso convidado é o professor José Alberto Magno de Carvalho, um dos especialistas em demografia que atua na UFMG. Bem-vindo, Zé Alberto, é um grande prazer tê-lo aqui. Igualmente, obrigado pelo convite. Qual tem sido o movimento de migração internacional de brasileiros e brasileiras com base nos censos de 2010? O censo de 2010, inclusive, que pela primeira vez se perguntou às famílias brasileiras se tinha alguém que antes viviam com eles e está no exterior. Então, pela primeira vez, nós temos informação direta sobre os emigrantes brasileiros. O que o censo 2010 mostra é que, no período 2005-2010, os movimentos, tanto de saída quanto de entrada, ficaram em torno de 300 mil pessoas. O que, na realidade, se comparado com a população brasileira, é uma proporção bastante pequena. É. Mas, por outro lado, o que mostra, e que é muito interessante, é que dos imigrantes internacionais, porque a gente considera imigrante internacional todo indivíduo que estava residindo no exterior e se muda para o Brasil, independentemente da nacionalidade dele. Sim. Que entre esses imigrantes internacionais, mais de 70% eram brasileiros que estavam retornando para o país. Isso, em princípio, até prova em contrário, é um indício, pelo menos, de uma certa recuperação da economia brasileira. Que é indicador. Claro. Quer dizer, eles foram ao exterior para aproveitar, digamos, o boom da economia no exterior. Retornam quando a economia brasileira está em alta. Exatamente. Essa é a lógica, professor. É a lógica, porque antes, né, e a gente já tinha comprovado isso, na década de 80, na década de 90, o Brasil perdeu muita gente. Pois é, esse aqui é um dado pouco conhecido, não é? Que o Brasil sempre foi um país que recebia imigrantes, não é? Quer dizer que nós passamos, no final do século XX, a ser exportador de brasileiros, de população. E foi interessante, né, que eu estava entre um dos primeiros a constatar essa perda significativa dos anos 80 e 90, e que houve quase um trauma nacional. Por quê? Nossa mente, né, como sociedade, como historicamente nós tínhamos recebido milhões e milhões, né, primeiro da África, infelizmente, durante o sistema da escravidão, depois da Europa, com a abolição da escravidão, dos escravos, nós nos acostumamos a receber. Perfeito. E quando nos anos 80 e 90 constatamos a perda, né, houve uma espécie de um trauma nacional, onde já se viu. Então, nós perdemos, e por isso que o estoque, né, nós falamos o estoque de brasileiros no exterior, né, há estimativas que estaria em torno de 2 milhões. Já entre 2005 e 2010, parece que teria se iniciado um movimento de retorno dos brasileiros.
Teria sido por isso que no censo de 2010 se incluiu, digamos, esse fato no censo para exatamente medir esse movimento de população? Porque havia uma preocupação, não somente entre os demógrafos, né, mas cientistas sociais, etc., de qual que seria o número de brasileiros residindo no exterior. Né? Porque se sabe que nos demais países, principalmente os países da América do Norte, na Europa, no censo deles há uma pergunta sobre a nacionalidade dos seus habitantes. Mas como boa parte dos emigrantes brasileiros, isso é, aqueles que estavam residindo no exterior, principalmente nos Estados Unidos, não eram emigrantes legais, sim, havia uma grande subdeclaração no censo daqueles países. Então, houve um movimento no Brasil para se levantar o número de brasileiros residindo no exterior. Daí porque no censo de 2010 se introduziu a questão. Qual a modalidade de ida dos brasileiros ao exterior? São idas voluntárias? São idas ilegais? Voluntárias são, Sim. mas há uma proporção significativa, né, de brasileiros no exterior que não são migrantes legais, né, principalmente, se sabe bastante, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E provavelmente nesse retorno que houve entre 2005 e 2010, provavelmente uma proporção significativa deles eram de imigrantes que eram ilegais nos Estados Unidos. E isso, devido que nós vamos discutir provavelmente à frente, isso criou problemas, porque houve uma recuperação da economia brasileira, houve uma crise nos Estados Unidos, estou pensando principalmente no caso 2008, dos Estados Unidos, em 2008. Não há uma informação objetiva, mas com a crise lá, a situação de instabilidade desses nossos compatriotas nos Estados Unidos, que eram os ilegais, com a melhoria da economia brasileira, provavelmente uma proporção razoável desses retornados era constituída de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Perfeito. No segundo bloco, professor, nós vamos trabalhar quem são esses brasileiros que vão ao exterior e para onde que eles se destinam. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando Brasil, migrações internacionais. No primeiro bloco, nós situamos dados do censo de 2010, que estudou o movimento de ida e de retorno dos brasileiros ao exterior pela primeira vez, lembrando que nas duas últimas décadas do século XX, o Brasil perdeu mais população, contrariamente de um estado que sempre foi receptor de imigrantes. Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que se refere a quem são os brasileiros e brasileiras que vão ao exterior. São, primeiramente, basicamente, pessoas mais de classe média. Classe média. Então, não é no extrato mais pobre, do extrato mais pobre da população brasileira, que sai, né, ainda, apesar da situação pior que eles vivem, exatamente porque, inclusive, não tem nem as condições financeiras para emigrarem. Para emigrar. Né? Então, essa perda de população é uma população que, seguramente, em termos de renda, níveis educacionais, etc., São mais altos. são acima da média nacional. E a idade? São na idade produtiva? Exatamente. Há uma enorme concentração entre os emigrantes daquilo que nós chamamos adultos jovens, né? Que seriam pessoas, uma concentração de pessoas entre 18 e 40 anos de idade. 40 anos e de há, em termos por sexo, há um certo equilíbrio
entre homens e mulheres. E os brasileiros que retornam? Em média, eles são um pouquinho mais velhos, Claro. até por razões óbvias, que Sim. ao retornar, eles ficam algum tempo lá fora, né? E, nesse caso, há uma ligeira predominância entre os homens, né? Mas o grosso são famílias que retornam, inclusive retornam com filhos, né? E há um fenômeno interessante e que a gente está desenvolvendo lá na UFMG, uma metodologia, inclusive, para estimar como é feito no retorno dos brasileiros, aqueles não brasileiros que vêm para o Brasil como consequência do retorno. Então, vou dar um exemplo. Esposo ou esposas? Exatamente. Cônjuges. O brasileiro que vai para lá solteiro, ou se recasa, né? Se casa com uma estrangeira. E também, enquanto ele está lá, nascem filhos fora. Claro. Né? Ao retornar, vem com a esposa e com os filhos. Os filhos. Então, veja o seguinte, no período 2005-2010, em torno de 70% eram brasileiros retornados, que entraram no Brasil, mas em torno de mais 10% era constituída De de cônjuges. esposas e filhos. E filhos. Então, que faz parte do retorno. isso significa que a capacidade do Brasil de atrair estrangeiros imigrantes é muito baixa. Muito baixa. Quer dizer, na verdade, desses 300 e poucos mil, né, que no quinquênio 2005-2010 entraram no Brasil a partir do exterior, apenas pouco mais de 20% não eram estrangeiros não ligados ao retorno, né? Porque no caso do cônjuge, ele pode ser estrangeiro, mas que volta com o marido. Perfeito. Né? Então, apenas 20%. E qual o lugar de destino em termos de continente e países? Ó, e temos a entrada no Brasil, a origem. De Né? origem e também o do destino dos brasileiros para o né? exterior. Veja o seguinte. Em relação, você tem a América do Norte e a América Latina, né? E em relação, então vamos chamar o continente americano, é tanto um destino quanto uma origem importante, mas o saldo foi favorável ao Brasil. Inclusive, Recebemos mais. um saldo em relação ao próprio Estados Unidos, mas não nos esqueçamos que são basicamente retornados, um saldo relativamente importante em relação ao Paraguai, Sim. né? Em relação à Europa, foi o único continente com o qual o Brasil teve um saldo negativo. Em torno de 70 mil pessoas. Então, os que vêm da Europa para o Brasil, basicamente foram brasileiros retornados, Sim. mas a perda líquida foi negativa. Perfeito. E quais são os países de destino na Europa, professor? Principalmente Portugal, Itália, São retornos Espanha, de patrícios portugueses. Exatamente. Retorno de italianos com dupla nacionalidade. Tem muito disso. Espanhóis também. Né? Espanhóis também. Perfeito. Em relação, como eu já falei, às Américas, Estados Unidos, Paraguai, um pouco Bolívia, né? O Brasil tem uma política de atração de imigrantes estrangeiros ou não? Não, na verdade, não há uma política, acho que explícita. Só tivemos na Primeira República, lá atrás. Né, logo no Império, né, quando você houve uma grande pressão, inclusive, sobre o governo imperial para, inclusive, subsidiar a vinda de europeus, né? E essa pressão se dava principalmente a partir do setor cafeeiro, né? Claro. As grandes plantations que atraíam substituir a mão de obra escrava, né? E, na verdade, esse é um assunto muito interessante, uma tese está sendo um colega meu desenvolvendo, que mostra, na realidade, sobre esse assunto, que nada impediria que se absorvesse mão de obra, a mão de obra ex-escrava, né, na cafeicultura. Sim. Mas, dado o preconceito da época, né, que era um preconceito racial muito forte,
se pressionou. Nós também tivemos a mobilidade do ex-escravo, né? Sim, mas que migra para começar uma nova sim, vida. mas muito pequena, né? Houve, na realidade, uma pressão muito grande, que era o famoso, precisava branquear a raça, né? O embranquecimento, que foi algo... Que é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente toma como definitivo que a mão de obra, a ex-mão de obra escrava, não teria condições. Sim. Né? No terceiro bloco, nós vamos explorar um pouco como que a crise atual influi exatamente no movimento migratório de brasileiros e brasileiras. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso terceiro bloco, Brasil, Migrações Internacionais. Esse é o tema. Exploramos no segundo bloco quem são os brasileiros que migram para o exterior e quais são o destino principal desses brasileiros, né? E já deixamos no ar também o que nós vamos trabalhar, em que medida a crise influi ou não no movimento migratório. Professor, o período, nós estamos trabalhando mais o período de 2005 e 2010. Como analisar o período de 2010 a 2016? São características diferentes ou mais ou menos semelhantes? Infelizmente, totalmente diferentes. Não há dados, né? Porque agora tem que esperar o próximo censo, que é 2020. Mas, sem dúvida, há como levantar hipóteses muito robustas sobre o que deve estar acontecendo atualmente. Né? Porque, como nós vimos, houve uma melhoria da situação do país no final da década passada, e o país teve um pequeno saldo positivo nas trocas. Em termos de retorno de população. Principalmente o retorno. Sim. Que poderia ser um prenúncio que depois disso viriam, inclusive, os estrangeiros. Porém, infelizmente, com a crise que o país está passando de um lado e de outro, com a recuperação bastante forte da economia americana, uma recuperação ainda que leve da economia europeia. Provavelmente, correntemente, o Brasil deve estar perdendo população. Sim. Quer dizer, aquilo que a gente esperava que teria sido a reversão no final da década passada, voltando aos tempos históricos, quando o país recebia fluxos importantes, provavelmente ele deve estar perdendo população. E o que coloca, inclusive, um problema sério, porque, como dissemos anteriormente, provavelmente parte dos retornados eram migrantes ilegais no exterior e, com a melhoria da situação nossa, retornaram ao país. Eles agora, se tentarem retornar, principalmente para os Estados Unidos, vão correr um risco muito grande, que provavelmente não imaginavam, muito Sim. grande. No sentido de, sobretudo, se são imigração ilegal. Exatamente. Então, e isso coloca para reflexão, né, como é que a má gestão da economia, as crises nossas, colocam problemas seríssimos para os indivíduos, né, que tomam decisões muito sérias. Quem seriam esses imigrantes? Teriam as mesmas características da década passada, professor? Em termos de características de idade, sexo, escolaridade? Eu acho que, na realidade, isso não mudaria, porque, como nós já dissemos, os muito pobres não têm condição de migrar, né? São basicamente pessoas de classe média, e se há algo na migração, algo que é muito estável, é a estrutura etária. Sim. Porque a grande razão da migração
está ligada a mercado de trabalho, está Claro. ligado à renda. Sim. Então, quando se analisa a estrutura etária dos migrantes, sempre há essa concentração naquilo que a gente chama entre os adultos jovens, Perfeito. né? Há também um certo desencanto bastante grande com os jovens, desencanto com o próprio país, com a própria crise. Teria aumentado muito o movimento de jovens para o exterior, tanto para estudar quanto para trabalhar, iniciar a vida profissional, já que o emprego no país está muito difícil? Quer dizer, professor? como, de novo, não há dados objetivos sobre isso, mas com certeza o problema é se o jovem tem condição de migrar, Sim. né? Houve um caso de um aumento importante de fluxo de estudantes, inclusive dada, né, aquele programa de jovens, como é que é? Sem fronteira, É. mas, né, foram alguns milhares, isso tinha sido extremamente positivo, mas que infelizmente, né, o noticiário está mostrando aí que é mais um programa que vai ser, ou vai desacelerar, ou simplesmente vai ser interrompido por falta de recursos. Outro dado que é importante é com relação, por exemplo, à previdência social. Esses jovens ou esses migrantes brasileiros que vão ao exterior continuam pagando a previdência social ou retornam, digamos, mais velhos um pouco e deixaram de contribuir com a previdência, já que a previdência também está em crise? Há convênios do país, ou tratados do Brasil com alguns países em que se reconhece as contribuições previdenciárias, tanto de seus cidadãos no Brasil, quando aqui estão, quanto dos brasileiros no exterior. Sim. Mas se restringe a um número limitado de países. Sim. Né? Mas isso é algo que se teria que avançar nessa linha, porque é muito importante para esses, e nós vimos que se concentra entre os jovens, a imigração, seria muito importante para garantir o futuro deles. Pois é. Né? Já que estamos no finalzinho propriamente do programa e dada essa probabilidade de um aumento migratório para o exterior, o Brasil é maior do que suas crises, professor? Seguramente. Né? Essa crise está tão forte que você tem que ser muito otimista para afirmar que nós somos maior, que o país é maior que as crises, mas seguramente ele vai superar essa crise, ainda que, né, nós já temos cabelos brancos, eu sou mais velho que você. Sim. Eu não me lembro, não sei se é um problema de memória, mas eu não me lembro de uma crise tão complexa, né? Eu acho que é hora da gente pensar mais no país, na sociedade, do que cada um no seu próprio umbigo, né? E superar, porque a situação está muito difícil. E se trata do destino do Brasil que nós precisamos. Exatamente, os nossos filhos, nossos netos merecem algo muito melhor. Perfeito. Professor, queria agradecer a sua presença aqui e cumprimentá-lo pela pesquisa com sua equipe na área da demografia da UFMG. Trouxemos a você, telespectador, essa reflexão do Brasil e o movimento migratório, porque o Brasil sempre foi, historicamente, um país que recebia imigrantes. Nós já tivemos uma experiência de expulsar mais brasileiros propriamente no exterior. E agora, com a crise, parece que esse movimento volta a se acentuar. E é uma esperança para nós, exatamente, reter os nossos jovens para que eles possam ter, exatamente, um futuro adequado no Brasil. E mesmo porque nós precisamos desses jovens para garantir o futuro do nosso país. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.